Olá, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho referente ao projeto integrador. A nossa pesquisa foi realizada com o tema A Poesia como Estratégia de Leitura e Produção Textual no 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 1. A equipe, composta por 3 integrantes, pesquisou os documentos oficiais da educação, iniciando pela BNCC, considerando os documentos oficiais e as leis, partindo da Constituição Federal que garante a educação pública básica, além da Lei de Diretrizes e Bases, que dá as diretrizes para normatizar a educação, temos o Plano Nacional de Educação, que é desenvolvido a cada 10 anos, garante e promove os processos da educação pública para o seu desenvolvimento. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, estabelece as competências e fomenta as habilidades necessárias ao saber o período de escolarização. Alfabetizar não é somente transmitir conteúdos, mas sim preparar o indivíduo para a convivência em sociedade, para o trabalho e para exercer a cidadania. De acordo com Cagliari, a escola tem o papel de tornar a alfabetização significativa e sistematizada para as crianças, que entende-se que a escrita e a oralidade devem caminhar juntas e serem compreendidas em seu contexto. E ainda, Ferreiro afirma que se a alfabetização for encarada dessa forma, passa a ser uma tarefa interessante, que dá lugar a muita reflexão e a muita discussão em grupo. A língua escrita se converte no objeto de ação e não de contemplação. A proposta deste trabalho foi atuar diretamente na alfabetização e letramento, desenvolvendo o hábito da leitura e da escrita, fomentando o processo de produção textual autoral. Por meio das pesquisas com os docentes, foi identificado uma certa dificuldade em estimular a apropriação leitora, reflexiva e criativa dos educandos, e por isso a proposta do plano de aula, aplicada em 2 encontros, e cada encontro totalizando 50 minutos. A sociedade atual tem exigido cada vez mais algumas competências e habilidades, dentre elas é primordial a leitura e, consequentemente, a escrita, assim como a interpretação. Então, como os educadores podem pensar em fomentar essas competências e habilidades dos estudantes da educação básica, referente ao letramento e à alfabetização, de maneira prazerosa e lúdica? A partir daí, foi pensado a poesia como uma estratégia facilitadora da aquisição desses conhecimentos de maneira atrativa e participativa, observando que todo o diálogo e a troca de conhecimento se deu por meio de encontros virtuais devido ao Covid-19. A leitura promove possibilidades e gera sabedoria. A metodologia foi desenvolvida de forma online, com a permissão da gestão da unidade escolar, diálogo com docentes e pesquisa, encontro com as famílias e estudantes. A metodologia foi desenvolvida de forma online, com a permissão da gestão da unidade escolar, diálogo com docentes e pesquisa, encontro com as famílias e estudantes. Além da disponibilização de formulário para autorização para o responsável, e o produto ao final almejado é a produção textual poética por meio de um sarau. A realização deste projeto teve como objetivo fomentar as habilidades leitoras e de escrita de maneira autônoma e autoral, utilizando
esse instrumento, a poesia, como uma vertente, visto que o empobrecimento do sentido da comunicação em geral, tornando-a simplesmente mecânica. Inicialmente, na aplicação do plano de aula, houve uma certa timidez devido à pouca familiaridade com os recursos tecnológicos e à falta de contato presencial. Alguns participantes tinham algum conhecimento sobre autores reconhecidos, poetas como Cecília Meirelles, Ruth Rocha, Mário Quintana e outros poetas. Os alunos gostaram da proposta. No segundo encontro, ocorreu um sarau online com apresentações dos trabalhos efetuados pelos alunos, onde declamaram e cantaram algumas músicas em formas poéticas, como por exemplo o rap, ritmo e poesia. Apesar da dificuldade de escrever, relataram um interesse maior pela leitura e o ato de escrever, com maior concentração, prazer e reflexão, com retorno avaliativo positivo por parte dos pais, responsáveis, gestão e os próprios estudantes. Apesar da dificuldade de escrever, relataram um interesse maior pela leitura e o ato de escrever, com maior concentração, prazer e reflexão, com retorno avaliativo positivo por parte dos pais, responsáveis, gestão e os próprios estudantes. Como conclusão, nos deparamos com alguns empecilhos ao longo do processo de desenvolvimento do projeto, porém, os conhecimentos adquiridos conciliados com o material da Univesp, livros e a participação efetiva dos estudantes, constatamos um êxito em sua aplicação. A poesia auxiliou na alfabetização, no letramento, despertou a criticidade, criatividade, o engajamento, a iniciativa, a participação do grupo e também um propulsor de novas perspectivas. Como cita em seus pensamentos Cora Coralina, não é o poeta que cria a poesia, e sim a poesia que condiciona o poeta. Agradecemos a atenção, até a próxima.